Olá, ouvintes. Aqui é o Sinistro. Dizem que amar é confiar de olhos fechados. Mas, e se você acordar ao lado de alguém que não reconhece mais? Acompanhe conosco esses relatos. Meu nome é Mirella, e por muito tempo jurei para mim mesma que o que eu vi era só minha cabeça tentando fugir de uma realidade difícil. Mas o problema é que até hoje, mesmo com terapia e remédio, ainda sonho com aquelas janelas, as do nosso quarto. Aquelas que, por alguma razão, pareciam olhar de volta para mim nas madrugadas mais frias. Eu e o Edgar não tínhamos um casamento perfeito. Quem tem, né? Mas nunca foi nada grave, ao menos não no começo. A gente se mudou para um sítio pequeno, herança dos meus pais, perto da cidade de Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte. Era para ser recomeço, mas parecia mais um tipo de armadilha montada por algo que já morava ali. No início, tudo era silêncio e brisa. A casa tinha cheiro de madeira antiga e poeira fresca. As paredes gemiam à noite como se respirassem sozinhas. Achei que fosse charme de casa velha. Edgar dizia que eu inventava coisa, mas eu não inventei aquela janela. Era a da frente, sempre fechada por dentro, com tranca. Só que uma noite, acordei com o som dela batendo devagar, como se alguém empurrasse, testando. Levantei devagar, Edgar dormia. Luz fraca do poste lá fora. Fui até lá. A janela estava do lado de dentro. Não sei se você entendeu. Não estava só aberta, ela estava virada, como se tivesse sido instalada ao contrário. As dobradiças, o trinco, tudo. Por fora era parede lisa, sem vão. Aquilo não fazia sentido. Voltei para a cama com um gosto amargo na boca. Edgar roncava. O vento parou. No outro dia, fui checar com mais calma. A janela estava do jeito certo, trancada. Comecei a duvidar de mim. Talvez um sonho. Mas aí, toda noite, ela começava a bater de novo, e cada vez mais forte. Edgar dizia que era o vento, mas eu não ouvia vento, só batida. Sempre 3 vezes. Na terceira semana, decidi gravar. Usei meu celular e deixei no modo avião para não interferir. Às 3h20 da madrugada, o vídeo capturou 3 batidas secas. E por menos de 2 segundos, uma sombra cruzando a parede, por dentro do quarto. Eu não mostrei ao Edgar. Ele zombaria. Naquela manhã, comecei a notar o comportamento dele mudar. Mais calado, menos fome, olhava para o nada. Às vezes, sussurrava sozinho. Perguntei se estava tudo bem. Ele dizia que sim, mas tremia a pálpebra. E toda noite, às 3h20, ele acordava antes da batida, sentado, olhando a janela. A última coisa que eu queria era dormir ali de novo. Mas a cidade era longe, e eu me recusava a deixar minha casa por um medo bobo. Foi na 7ª noite que tudo ficou claro. Eu acordei antes da batida e vi Edgar, já de pé. Ele estava com a mão na tranca da janela e sussurrava. Hoje ela vem de vez. Eu congelei. A voz dele não parecia a dele. Era seca. O corpo dele tremia como se segurasse um peso invisível. E então a janela abriu, mas por dentro, como se desdobrasse de dentro da parede. O quarto inteiro gelou. E o que saiu de lá não tinha rosto. Aquilo era como uma figura de gente, mas o rosto era um espelho sem reflexo. Um buraco brilhante, liso, que puxava o olhar como um abismo. Edgar caiu de joelhos, gemendo como um bezerro novo. E eu, paralisada, vi o quarto inteiro escurecer só em volta daquela presença. O chão rangeu, a cama tremeu, as paredes pareceram pulsar. E a janela, ela não estava mais ali. Em vez disso, havia uma moldura preta no lugar, com um fundo que não dava para enxergar, como se aquilo fosse uma passagem, um buraco no tempo. Edgar chorava, chamando o nome da mãe. A entidade se inclinou. Não andava, deslizava. Parou diante dele e apontou. Mas não tinha mão. Era uma extensão escura, feita de ausência. Edgar arfou. Seus olhos viraram. Começou a gritar, mas não saía som. A casa inteira gemeu junto. Um som que eu senti nos ossos.
A única coisa que consegui fazer foi correr. Peguei meu celular da cabeceira, mas ele não ligava. Nenhuma luz acendia. A porta do quarto parecia colada à parede. Não havia saída. Só nós dois e aquilo. E Edgar. Ele estava sendo puxado pela sombra, os pés raspando o chão. Eu gritei. Pela primeira vez na vida, gritei sem pensar. E quando fiz isso, a figura recuou. Não muito, mas foi o suficiente para Edgar cair no chão. Ele tossia, babava. A janela, ou o que restava dela, começou a fechar sozinha. As paredes voltaram ao normal. E aí, apagou. Acordei no chão da sala. Luz do sol entrando pelas frestas. Edgar no sofá, suado, pálido, olhos fundos. A janela do quarto estava lá, normal, mas tinha algo diferente. As trancas estavam por fora agora, como se o lado certo tivesse trocado de novo. E ninguém mexeu ali. Tentamos seguir, mas Edgar nunca mais foi o mesmo. Dormia de dia, evitava espelhos, sussurrava números como se contasse algo. Levamos ele num médico em Caicó. Falaram que era surto psicótico, mas eu vi o vídeo. E não era só loucura. Aquilo era real. A casa sabia que estávamos lá. Vendemos o sítio por menos da metade do preço. E eu avisei, juro por tudo que é mais sagrado, eu avisei a nova dona, tranca a janela. Não abre, nunca abre. Ela riu, disse que era besteira. 3 semanas depois, morreu. Disseram que foi infarto, mas eu sei o que saiu de lá. Edgar vive hoje com a mãe, não fala meu nome, e todas as janelas da casa dele têm cortina preta. Ele não suporta luz entrando. E às vezes, quando tem silêncio demais, ele liga o rádio bem alto, porque disse que o som, do nada, parece com a voz dela. Não sei se um dia alguém vai acreditar, mas se você ouvir uma batida 3 vezes vindo de dentro da parede, não abra. Não importa o que digam, não é vento, não é madeira estalando, é ela tentando sair. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada com aquela casa quando a luz da cozinha piscava só quando Clara sorria. Não era sempre. Só quando ela ria daquele jeito leve, solto. A lâmpada dava 3 estalos e um brilho amarelado surgia no teto como se a casa reagisse. E ela nem reparava. Dizia que era a fiação, que eu estava ficando neurótico. Mas a casa inteira era nova, tudo novo. Nos mudamos no fim de janeiro, depois de anos morando num apartamento apertado. A casa era geminada, com um quintal murado e 2 quartos. Pequena, mas confortável. E tinha uma luz gostosa entrando pelas janelas da frente. Mas no fundo, algo ali incomodava. Não era só a luz piscando, era o silêncio. Aquele silêncio gelado que não pertence a nenhum lugar onde existe gente viva. A primeira noite foi tranquila, mas no segundo dia, quando acordei por volta das 3h20 da madrugada, Clara não estava na cama. O celular dela ainda carregava no criado mudo. Chamei uma vez. Nada. Levantei e fui até a sala. E vi. Ela parada na porta dos fundos, de costas, imóvel, como se esperasse algo. A porta estava trancada, mas os pés dela estavam molhados. Fui até ela devagar, tentando não assustá-la. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou. Ele ainda tá aí. O corpo dela tremia, mas o tom era calmo, como se já conhecesse o que quer que estivesse do outro lado da parede. Ela se virou, me olhou com os olhos meio vazios e disse, vamos dormir, foi só um pesadelo. E voltou como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ela não lembrava de nada, nem da porta, nem do que falou, só reclamou de uma dor leve no pescoço, como se tivesse dormido torta. Eu tentei esquecer, achei que podia ser sonambulismo, coisa do cansaço. Mas no dia seguinte, de novo,
3h20 da madrugada, ela fora da cama, só que agora na cozinha, de frente para a pia, com a torneira aberta e os pés, de novo, molhados. Comecei a gravar. Não falei nada para ela. Coloquei um celular velho escondido atrás de uma planta na sala. Queria ver se eu estava ficando maluco. E na terceira madrugada, ela desceu as escadas como da vez anterior. Olhou em direção ao fundo da casa e sussurrou alguma coisa. Quando vi o vídeo no outro dia, não consegui dormir. Ela olhava direto para a câmera, como se soubesse. Pausei no momento exato em que ela sussurra algo que não conseguia entender. Ampliei o volume e lá estava. Ele precisa de mim. A voz era dela, mas mais arrastada. E por trás da fala havia outro som, como uma respiração grave. Um ruído de água correndo bem distante. Quando perguntei a Clara sobre aquilo, ela riu. Disse que eu estava editando coisa para me assustar. Naquela noite, decidi ficar acordado. Esperei no escuro, o celular na mão, filmando. Às 3h19, Clara começou a se mexer na cama. Abriu os olhos e sentou devagar. Não me viu. Eu fiquei imóvel. Ela levantou, desceu as escadas em silêncio. Eu fui atrás, e no meio da cozinha, ele estava lá, um vulto escuro, alto, parado atrás dela, sem rosto, só presença. Não conseguia me mexer. Era como se o ar tivesse ficado espesso. Clara ergueu a mão e tocou o próprio pescoço, e ele fez o mesmo gesto, imitando. Ela parecia em transe. Quando dei um passo, o vulto sumiu. Clara caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Liguei as luzes. Ela acordou chorando. Disse que teve um pesadelo com o pai dela, que morreu afogado quando ela era criança. Desde então, todas as noites são iguais. Ela vai até algum lugar da casa, de olhos abertos, sempre às 3h20 e sempre com os pés molhados. Comecei a seguir os rastros. Um dia, encontrei marcas na parede do fundo por dentro, como se mãos tivessem pressionado o reboco úmido. Como se algo quisesse sair dali ou puxar alguém para dentro. Comecei a cavar atrás da casa. Durante o dia, quando Clara saía para o trabalho, achei que talvez houvesse alguma fossa antiga, algum encanamento quebrado. Mas o que encontrei foi um tipo de buraco raso, tapado com tábuas velhas. Havia pregos tortos, madeira podre e um cheiro de lodo. Quando removi tudo, dei de cara com um alçapão de ferro, fechado com uma corrente. A corrente parecia nova, diferente de todo o resto. O chão ao redor estava molhado, mesmo sem ter chovido. E havia algo riscado no ferro, algo que parecia uma palavra, mas que não reconheci. Tirei fotos, mandei para um conhecido que entende dessas coisas antigas. Ele respondeu no mesmo dia. Isso é coisa de gente que mexe com o que não deve, fecha e não volta mais lá. Naquela noite, Clara não dormiu. Andava pela casa feito alma penada, não respondia, só murmurava. Gravei tudo. Às 3h20, parou de frente para o espelho do quarto e começou a chorar. Mas o espelho não refletia do mesmo jeito. Clara se movia, mas a imagem permanecia, como se o reflexo estivesse olhando para mim direto, com ódio. Só aí percebi que ela não estava mais sozinha ali. Nos dias seguintes, Clara mudou. Estava mais calada, distante, começou a trancar a porta do quarto, mesmo quando eu estava dentro. Passava mais tempo olhando pela janela do fundo, como se esperasse por alguém, ou algo. Um dia, sem querer, ouvi um áudio que ela mandou para uma amiga. Dizia: "Ele fala comigo, diz que eu sou dele, que meu marido não entende." Confrontei Clara. Ela riu, mas não parecia ela. Os olhos fundos. Disse que estava mais viva do que nunca e que ele ia mostrar a verdade em breve. Perguntei quem era ele e ela respondeu: "O que mora embaixo." A voz dela era outra, um grave rouco. Tive que sair, passei a noite fora, dormi no carro, tremendo. Pela primeira vez tive medo da minha esposa. Voltei só no fim da tarde. Clara estava sentada no sofá, de roupa branca, com os pés descalços e molhados. Me olhou como se não tivesse me visto há anos. Pedi para a gente sair dali, para recomeçar, mas ela disse que já era tarde.
que o chão da casa já tinha sede. Corri até o fundo. O alçapão estava aberto, a corrente rompida e marcas de passos indo para dentro da escuridão. Entrei em pânico. Liguei para a polícia, para a mãe dela, para qualquer um. Ninguém acreditava. Quando voltamos, ela não estava mais lá. Buscas foram feitas. Drones, cães, nada. Só o alçapão, vazio. Clara sumiu como se tivesse evaporado, mas toda noite, às 3h20, ainda ouço a torneira da cozinha gotejar e os passos no andar de cima, mesmo com a casa vazia. Hoje moro longe dali. Vendi o terreno pela metade do preço. Nunca mais voltei, mas recebo e-mails estranhos, áudios sem voz, vídeos com imagens distorcidas, e em todos eles uma frase aparece, como um sussurro codificado. Ela ainda está molhada. Às vezes, acordo e juro que ouço a risada dela no corredor. Leve, solta, como da primeira vez que a luz piscou. E agora, cada vez que vejo água parada, sinto um arrepio na espinha. Não consigo mais dormir direto, porque sei que a qualquer momento Clara pode voltar. Não como era, mas como ficou. Porque aquela coisa nunca quis só ela. Ela era o começo, e eu sou o que vem depois. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. A primeira vez que desconfiei não foi por uma mensagem no celular, nem por alguma ausência suspeita. Foi por um cheiro. Um cheiro de flores secas e terra molhada que grudou nos travesseiros depois de uma noite em que dormimos separados. E eu juro, havia um fio de cabelo na fronha. Longo, escuro, muito mais escuro que o meu. Eu e o Davi estávamos juntos havia quase 8 anos. Casamento estável, sem grandes conflitos. Mas depois que ele herdou a casa do avô no interior, tudo mudou. Ele ficava dias lá sozinho, mexendo em reforma, dizendo que queria fazer tudo com as próprias mãos. Quando voltava, estava exausto, mas era um cansaço estranho, quase ausente. A casa herdada ficava numa colina isolada, cercada de árvores secas e silêncios quebrados apenas por grilos e vento. Visitei o lugar uma vez só. Era úmido por dentro, mesmo em dias de sol, e tinha um quarto que ele trancava. Dizia que era por segurança, por causa do telhado instável, mas tinha algo ali dentro, algo que fazia o ar ficar mais pesado perto da porta. Uma noite, enquanto ele dormia, ouvi um som vindo do banheiro, um tipo de arranhado suave, como se alguém passasse as unhas pela madeira. Quando acendi a luz, não havia nada, só o espelho embaçado e, por uma fração de segundo, a silhueta de alguém que não era eu, parada atrás de mim. Quando virei, o corredor estava vazio e Davi dormia como uma pedra. Comecei a investigar em silêncio. Mexi no computador dele, procurei conversas, vídeos, qualquer coisa. Achei apenas um áudio salvo, sem remetente. Abri, era o som de respiração lenta e, no fundo, algo como sussurros em outra língua. A voz dele aparecia ao final, fraca, dizendo: "Ela só quer dormir aqui, só quer ficar." A partir dali, eu passei a gravar às noites. Deixava o celular escondido na cômoda. E nas gravações, quase sempre entre 3 e 4 da manhã, havia o mesmo som. O rangido da cama se movendo devagar, mesmo quando eu não estava ali com ele. E às vezes, Davi murmurava coisas dormindo. Chamava por alguém, um nome que não entendi no início. Maeva. Confrontei. Davi jurou que era estresse, que Maeva era só uma ideia de personagem de um conto que ele começou a escrever. Disse que se sentia criativamente estimulado na casa do avô por causa da solidão. Mas havia medo nos olhos dele, medo de algo que nem ele sabia explicar direito. Começou a dormir mal e a falar acordado. A situação piorou depois que ele trouxe um móvel antigo da casa, um berço de madeira escura entalhado à mão. Disse que era da bisavó dele, mas o objeto exalava um cheiro podre de coisa molhada e guardada por décadas.
Insisti para jogar fora. Ele se recusou, colocou no nosso quarto. E na mesma noite, eu ouvi uma voz cantando. Era uma cantiga baixa, sem melodia clara, como um lamento arrastado. Vinha do berço mesmo vazio, e o ar ao redor estava tão frio que dava para ver minha respiração. Acordei Davi. Ele olhou para o berço com olhos vidrados. Disse apenas: "Ela voltou." Depois se deitou de novo, como se não fosse nada. Mas eu não consegui dormir mais naquela noite. Na manhã seguinte fui embora. Fui para a casa da minha mãe. Disse que precisava de um tempo, mas algo me seguiu. Porque naquela madrugada, às 13h20, o berço começou a ranger de novo, mesmo estando trancado num cômodo do outro lado da cidade. O som ecoava pelos corredores, e eu comecei a entender que ela não queria só Davi. Voltei à casa sozinha no meio da tarde, com medo do que poderia encontrar. Levei sal grosso, uma vela e coragem emprestada da raiva. Não pelo que ele fez, mas por ter me deixado dividir a cama com algo que não era só dele. Ao entrar, senti o cheiro antes mesmo de abrir o quarto. Terra úmida, flor velha e ferro. O berço estava lá, imóvel. Mas ao me aproximar, percebi pequenas marcas nos cantos da madeira, como se unhas miúdas tivessem arranhado o interior. E havia algo mais. Um tufo de cabelo, longo, escuro, preso entre as frestas. O mesmo cheiro que senti no travesseiro. O mesmo cabelo que não era meu. Coloquei fogo, mas ela não saiu dali. Naquela mesma noite, Davi apareceu em casa como se soubesse. Estava pálido, magro, olhos fundos. Disse que sonhava com ela todas as noites, que no início era só uma figura deitada no canto do quarto da casa antiga. Depois passou a deitar ao lado dele. Dizia que sentia calor, carinho, uma presença feminina. E então ela começou a exigir coisas. Ela pedia para que ele não me tocasse mais, que meu cheiro incomodava, e quando ele insistia, o quarto inteiro gelava. As luzes piscavam, a cama balançava sozinha. Davi dizia isso sem tremer, como se estivesse entorpecido, como se ainda acreditasse que ela só queria carinho. Mas naquele momento eu sabia, ela queria tudo e não queria dividir. Pedi ajuda a uma senhora conhecida da minha mãe, rezadeira antiga, dessas que sabem mais do que falam. Ela se recusou a pisar na casa. Disse apenas: "Se ele permitiu, agora é dela. E o que é dela, ela guarda." Me mandou dormir com uma tesoura aberta debaixo do travesseiro, mas eu já não dormia mais, Mia. Passei noites acordada, ouvindo passos no corredor, risadas abafadas, cantigas sem letra. Certa vez, a TV ligou sozinha, sem som, mostrando apenas a tela preta. No reflexo, vi uma mulher parada atrás de mim, alta, cabelos colados ao rosto, olhos opacos. Quando me virei, só o berço, sempre o berço, mesmo depois de queimado. Davi começou a definhar. Já não comia, mal falava. Ficava deitado, olhos fixos no teto. Murmurava o nome dela como prece. Uma noite, desapareceu. Deixou o carro na garagem e sumiu. Achei que tivesse se matado, mas a polícia o encontrou 2 dias depois, nu, dormindo no chão da antiga casa do avô, abraçado a nada. Como se segurasse alguém. Trouxeram ele de volta, mas não era mais o mesmo. Quieto, olhos sempre olhando para trás, como se esperasse alguém. Fui embora. Mudei de cidade. Troquei número, cortei o cabelo. Achei que tinha deixado tudo para trás. Até receber, meses depois, uma ligação em silêncio. Do outro lado, só o som de uma mulher cantando. Era a mesma melodia, a mesma voz sussurrada, a mesma sensação de que algo me observava pelo espelho do banheiro. E então entendi que ela não queria Davi, nem a mim. Ela queria a casa, queria o canto, queria o berço, e qualquer um que ousasse deitar ali seria dela, para sempre, mesmo longe, mesmo depois. Hoje evito espelhos à noite, durmo com a luz acesa, e às 3h20 da madrugada, não importa onde eu esteja, sempre acordo com o som de madeira rangendo. E um travesseiro ao meu lado,
afundando como se alguém deitasse ali. Ela ainda vem, e não sei mais para quem. Não lembro quando foi que parei de confiar na minha esposa. Não teve briga, não teve traição. Teve só aquele momento estranho, naquela madrugada abafada, quando acordei com ela sentada no chão do quarto, sussurrando para a parede, como se alguém estivesse do outro lado. A luz do abajur acesa tremia como vela e o ar estava tão parado que me fez suar frio. Perguntei o que ela estava fazendo e ela respondeu sem me olhar. Disse, "Tô ouvindo." Só isso. Voltou para a cama depois, virou para o canto e dormiu. Eu achei que fosse sonambulismo, coisa boba. Mas na noite seguinte, ela fez de novo. E de novo na outra. Sempre no mesmo canto do quarto, agachada, sussurrando para a parede. Comecei a deixar o celular gravando. A maioria das noites não pegava nada além de ruído, mas numa madrugada, às 3h20, ouvi a voz dela dizendo, "Ele sabe que a gente vê." E logo depois, um som seco, como unha raspando na madeira. Aquilo me arrepiou. Eu levantei devagar e olhei para o canto. Tava vazio. Ela já estava na cama de novo. De manhã, perguntei se lembrava de alguma coisa. Ela só sorriu com um canto da boca e falou que devia ter sonhado. Mas eu comecei a notar outras coisas. A comida do prato dela esfriava sem ser tocada. Ela parava de piscar por longos segundos. Às vezes, ficava parada na frente do espelho com os olhos fundos, como se visse algo atrás do reflexo. Teve um dia que cheguei mais cedo do trabalho e achei ela parada no corredor de costas. Chamei, ela não respondeu. Me aproximei devagar e quando pus a mão no ombro dela, ela se virou com um sorriso estranho, que não era dela. Um sorriso de canto, travado, como se os músculos do rosto estivessem tensos demais para sorrir de verdade. A casa começou a mudar, portas que rangiam mesmo fechadas, o cheiro do quarto ficando azedo no meio da noite, mesmo com tudo limpo. Sons de passos vindo do forro, mas quando subi para olhar, não tinha nada além de poeira e umidade. Uma noite, acordei com a cama tremendo. Achei que fosse pesadelo, até perceber que ela não estava ali. Levantei e encontrei a porta do quarto aberta. O corredor escuro, gelado e a luz do banheiro acesa. Quando me aproximei, vi ela sentada no chão, de novo de costas, com a cabeça encostada na parede, sussurrando. Só que dessa vez, uma segunda voz respondeu. Grave, abafada, vinda de dentro da parede, como se alguém estivesse mesmo ali, escutando. Tranquei a porta, puxei ela pelos braços e levei de volta para a cama. Ela chorou sem som, só as lágrimas descendo. Disse que a parede queria ela, que a parede tinha sede, que precisava ser alimentada. Eu achei que fosse delírio, crise nervosa, cansaço. Mas ela me olhou com olhos secos e disse, se você continuar aqui, ela vai querer você também. Fui dormir no sofá naquela noite, mas nem ali tive paz. A luz da TV apagou sozinha 3 vezes. A geladeira abriu sem barulho e o relógio digital travou em 3h20. Tentei voltar para o quarto, mas a porta estava trancada por dentro. De manhã, encontrei marcas de unha no gesso ao lado da cama, unhas curtas, mas fundas. Comecei a perguntar à minha sogra discretamente. Ela disse que minha esposa já teve episódios assim quando criança, que sussurrava sozinha no quintal, que dizia ouvir gente na parede. Mas nunca passou disso, até nos mudarmos para essa casa. Foi aí que tudo piorou. Foi aí que, segundo ela, a coisa reconheceu ela de novo. Depois daquilo, comecei a dormir de luz acesa. Tentei convencer ela a passar um tempo na casa da mãe, mas ela recusava com veemência. Dizia que se saísse, ia levar aquilo junto, que a fome da parede ia migrar com ela. Era assim que chamava aquilo, fome, como se a parede fosse uma boca invisível, faminta e paciente. Na quinta-feira seguinte, acordei com um barulho seco, um toque-toque vindo de dentro da parede do nosso quarto. Parecia madeira inchada ou osso quebrando.
Quando me levantei para encostar o ouvido, juro por tudo que ouvi uma respiração lenta e constante. E entre uma inspiração e outra, a voz dela, sussurrando baixinho: agora ele também sabe. Saí correndo, liguei para a mãe dela. Quando voltou comigo, encontrou a filha deitada no chão do quarto desacordada. Rosto pálido, batimentos fracos, mas vivos. Chamamos ambulância. Ela foi internada com exaustão extrema, corpo desidratado, como se não comesse há dias. O hospital não soube explicar. Ela dizia que a parede estava se alimentando. Enquanto ela dormia no leito, eu fui até em casa. Entrei com tudo aberto, deixei luzes acesas, som ligado. Tentei ignorar os ruídos, os estalos, o cheiro de coisa velha e azeda que tomava o ar. Mas no meio da madrugada, ouvi a campainha tocar. 1, 2, 3 vezes. Fui até a porta. E só tinha um bilhete deixado no chão. O bilhete dizia: vocês me trouxeram fome. E estava escrito com uma substância escura, pastosa, com cheiro de ferro e mofo. Joguei fora, corri para o quarto. Quando entrei, todas as paredes estavam úmidas, como se a casa suasse. As tomadas zumbiam. E em cada canto do teto havia um buraco pequeno, como o olho olhando para baixo. Voltei para o hospital na manhã seguinte. Minha esposa abriu os olhos e disse: ela veio com você. Perguntei quem. Ela só disse: a coisa que vive na parede. O médico autorizou uma transferência temporária para observação psicológica. Enquanto isso, fiquei na casa da sogra. E na primeira noite lá, acordei às 3h20. Com ela. Sim, ela estava ali em pé do lado da minha cama. Olhos abertos, mas sem foco, sussurrando. Só que a parede do quarto era lisa, limpa, fria. Mesmo assim, a testa dela encostava nela, como quem ouve algo lá dentro. Quando chamei, ela respondeu sem virar. Ela já cavou passagem. E então foi como se a parede pulsasse. Minha sogra veio correndo, acendeu a luz. Minha esposa caiu no chão, inerte, respirando com dificuldade. No hospital, disseram que teve uma queda abrupta de pressão. Mas os exames não indicavam nada de errado. Os batimentos pareciam travar às 3h20 toda a madrugada e voltavam ao normal minutos depois. Uma noite, decidi voltar na casa com um técnico para quebrar a parede do quarto. Ele trouxe ferramentas. Abrimos uma parte do reboco. Atrás, só encontrava vazio. Mas num ponto mais ao fundo, encontramos madeira oca. Ao romper, saiu um cheiro podre, de coisa guardada há anos. E ali dentro, enrolado em pano, estava um osso humano. A perícia levou embora. Não revelaram nada oficialmente, mas disseram que parecia fêmur de criança, com marcas de dente. Desde aquele dia, minha esposa foi piorando. Disseram que era trauma psicológico, delírio reativo, mas eu sabia que não era só isso. Porque toda vez que alguém tentava falar com ela, ela dizia: ela só quer ele agora. Na última vez que a vi consciente, ela pegou minha mão e disse: você tem que deixar ela comer. Senão, ela vai gritar. E quando ela grita, tudo morre por dentro. Depois disso, entrou em um estado catatônico. Não responde, não reage, só pisca. E às 3h20 da madrugada, todos os dias, o monitor do quarto dela apita por 15 segundos. Eu me mudei, destruí aquela casa. Construíram uma loja no terreno. Mas às vezes, quando passo por lá, vejo as paredes suando. E no canto, uma mancha escura que parece crescer. Eu durmo com as luzes acesas, porque às 3h20 ainda ouço o som seco de unhas riscando alguma coisa, como se alguém ainda tentasse sair ou entrar.